Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai discutir um novo sistema de coordenadas, que é o famoso sistema de coordenadas esféricas. Então, vamos começar aqui no quadro. Primeiro a gente vai falar sobre esse sistema, aí bem depois, já quase na metade da aula, a gente vai falar de integrais. Então, coordenadas esféricas. Bom, esse sistema que eu vou ensinar a vocês é mais uma forma de você localizar um ponto no espaço. Então, lembrando, o que eu estou falando agora não é necessariamente de integral. Eu estou falando uma outra coisa. Isso que eu vou falar aqui para vocês agora, você podia aprender até lá no ensino médio, mesmo sem saber cálculo diferencial integral ainda. Por quê? Porque esse sistema de coordenadas esféricas é só mais uma forma de você localizar um ponto no espaço, que nem lá nas coordenadas cilíndricas. Mas, enfim, qual é o sistema mais tradicional, que a gente está mais acostumado? É o sistema de coordenadas retangulares. Então, a gente vai relembrar ele e, a partir dele, a gente vai ensinar esse novo sistema aí. Então, ó, digamos aqui que digamos que você tem aqui os eixos e você tem um ponto. Vamos falar que é esse ponto bem aqui. Vou chamar esse ponto de ponto P. Então, o que você já está acostumado? Dado um ponto P, ele tem coordenadas x, y e z. X e y vão aparecer a partir da projeção desse ponto aqui no plano XY. Então, se eu fizer aqui uma projeção até ele encostar no plano XY, a partir daqui, então, eu vou ter a minha coordenada x e vou ter também a minha coordenada y. A partir de x e y e dessa reta aqui, né, que a gente vai projetar, essa diagonal, eu projeto ela aqui em cima e eu obtenho, então, a minha coordenada z. Então, isso aqui é o que você já está acostumado, você tem um ponto P e você tem as coordenadas x, y e z. Tudo bem. Mas agora eu quero achar esse ponto P de uma outra forma. Para isso, eu vou usar três outras coordenadas, três outras informações. A primeira informação que eu vou usar é a distância desse ponto para a origem. Perceba que aqui no R3, até agora a gente não tinha usado essa informação, porque lá nas coordenadas cilíndricas, o R ele não era a distância do ponto até a origem. Se vocês lembrarem, o R era a distância do ponto para o eixo Z. Tá? Então, existe uma diferença aí. Agora não. Agora eu vou usar a distância do ponto para a origem. Então, eu vou usar essa distância aqui, ó, que está bem aqui, da origem até esse ponto. Essa distância que eu estou colocando aqui de amarelo, eu vou chamar de ρ, letra grega ρ. Então, essa distância aqui, nós vamos chamar de ρ. É a distância do ponto até a origem. Então, essa aqui é a nossa primeira informação. A segunda informação que eu vou usar, até porque só essa informação não é suficiente, não adianta eu te dar uma distância da origem até o ponto e só te der isso daí, tu não vai localizar só um ponto, tu vai localizar vários pontos. Mas eu quero um ponto específico. Então, uma segunda informação que eu vou usar é um ângulo. É o ângulo formado entre o eixo Z e essa distância. Ou seja, essa distância da origem até o ponto. Ou seja, esse ângulo bem aqui, ó. Eu vou chamar esse ângulo de ângulo φ. Tá? Então, primeira parte, distância da origem até o ponto. Segunda coordenada, vai ser o ângulo formado entre o eixo Z e essa distância ρ. Terceira e última informação, eu vou usar o ângulo θ, ou seja, aquele mesmo ângulo das coordenadas cilíndricas. Então, perceba que agora eu tenho dois ângulos e uma distância. Com esses dois ângulos e essa distância,
eu consigo localizar qualquer ponto no espaço, em qualquer um dos 8 octantes que aparecem aí. Basta eu saber a distância e fazer essa rotação em φ e em θ. E aí eu consigo chegar em qualquer lugar que eu queira. Tudo bem até aqui, gente? Então, ó, essas 3 informações vão me fazer, então, encontrar qualquer ponto no espaço. Então, ao invés de eu escrever esse ponto dessa forma, eu poderia escrever como sendo ρ, φ e θ. Dependendo do livro que você for ver, esses dois aqui podem alterar a ordem deles, mas não tem problema. Aqui eu só estou usando a forma que eu coloquei aqui, né, em sequência. Então, ρ, φ e θ são as coordenadas esféricas para você localizar um ponto no espaço. Agora, antes da gente começar a se acostumar com esse novo jeito, esse novo sistema, é muito importante responder a pergunta: como é que eu transformo de coordenadas retangulares para esféricas e vice-versa? Ou seja, qual é a relação entre os dois sistemas? Para eu responder essa pergunta, eu vou usar principalmente esse triângulo aqui, ó, gente. Esse triângulo retângulo que aparece bem aqui. Onde nesse triângulo retângulo eu tenho a hipotenusa, que é justamente ρ, que é a distância do ponto até a origem. Eu tenho esse cateto aqui, que a distância é z. E eu tenho esse outro cateto aqui, ó, que é a distância do ponto até o eixo z. Bom, por mais que essa distância não apareça em nenhum desses sistemas aqui, mas a gente já está acostumado com ela. E a gente tem chamado ela de R. Tá? Então, o R também aparece aqui. Apesar dele não estar no sistema nem de coordenadas esféricas nem retangulares, mas eu posso dizer que ele está aqui. O R é a distância do ponto até o eixo Z. Então, esse triângulo retângulo, ele é formado pela hipotenusa ρ e pelos catetos Z e R. E é a partir daqui que eu vou começar, porque esse triângulo ele é retângulo. Então, eu tenho algumas relações trigonométricas no triângulo retângulo. Para esse ângulo aqui, eu posso calcular o cosseno dele e o seno dele. Então, por exemplo, se eu calculasse o cosseno desse ângulo, ficaria assim, ó, cosseno de φ é igual, bom, cateto adjacente é z, dividido, a hipotenusa é ρ. Agora eu vou isolar o z, então vai ficar z igual a ρ vezes cosseno φ. Gente, o meu objetivo aqui, é importante você entender, eu quero escrever x, y e z em função das coordenadas esféricas. Tá? Esse é o meu objetivo, porque eu conseguindo isso, já consigo muita coisa em diante. Então, ó, já apareceu o primeiro caso. Eu acabei de escrever, ó, eu consegui escrever z em função das coordenadas esféricas. Então, o nosso z vai ser ρ vezes cosseno φ. Agora falta x e y, mas não tem problema, ó, porque agora eu usei o cosseno de φ, poderia ter usado o seno de φ. Vamos ver como é que ficaria usando o seno de φ. Então, ó, se eu usar o seno de φ, eu vou ter cateto oposto, que é o R, dividido pela hipotenusa, que é ρ. Então, R igual a ρ vezes seno φ. Ok, só que isso aqui está estranho. Por quê? Porque o R ele não faz parte do sistema de coordenadas retangulares e nem no sistema de coordenadas esféricas. Então, eu não queria que aparecesse o R aqui. Eu queria que aparecesse o quê? O X ou o Y, porque são eles que eu quero isolar. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou ter que dar um jeito de aparecer o X e Y aqui. Aí, para isso, olha o que eu faço. Eu vou começar a olhar agora para esse triângulo bem aqui, ó. Esse triângulo retângulo aqui de baixo. Bom, você vai concordar comigo que esse R que aparece aqui em cima é o mesmo R que aparece aqui embaixo, no plano XY. E para esse triângulo retângulo, eu tenho R, que é a minha hipotenusa, e eu tenho os catetos X e Y. Nós já trabalhamos com esse triângulo várias vezes, desde coordenadas polares até coordenadas cilíndricas. Então, aqui não é diferente. Então, eu já sei, na verdade, a relação que existe entre R e as variáveis x e y. E que relações são essas? Vamos escrever bem aqui no canto, só para a gente rememorar.
Bom, eu já sei que x é igual a r cosseno θ. E eu já sei também que y é igual a r seno θ. Tudo bem? Então, ó, sabe o que eu posso fazer? Eu posso isolar o r aqui. Se eu isolo o r, vai ficar x sobre cosseno θ. Aí eu posso pegar e substituir aqui no lugar desse r. E é isso que eu vou fazer. Tá? Então, aqui ó, no lugar do r que aparece aqui, que é o mesmo r que aparece aqui, eu vou escrever r é igual a x dividido pelo cosseno θ. E eu vou substituir bem aqui. Tá? Então, substituindo, eu vou ter x sobre cosseno θ igual a ρ seno φ. E agora eu vou isolar o x. Então vai ficar x igual a ρ seno φ cosseno θ. Opa, então acabei de achar a relação aqui para x. Então, ó, perceba que eu acabei de escrever x em função das coordenadas esféricas, ρ, φ e θ. Mas está faltando y. Só que lembrando que o r, ele também aparece aqui, ó, na equação do y. Se eu isolo o r aqui, vai ficar y sobre seno. Então, é esse valor agora que eu vou substituir bem aqui, ó. Então, eu volto para essa expressão, só que agora, ao invés de eu substituir pelo x, eu vou substituir pelo y. Então, ficaria y dividido pelo seno igual a ρ seno φ. E agora, isolando o y, eu tenho y igual a ρ seno φ seno θ. Então, a gente conseguiu obter uma expressão também para o y. Então, eu consegui achar uma expressão para x, para y e para z. Aí, resumindo, colocar bem aqui. Quais são as expressões? X igual a ρ vezes seno φ vezes cosseno θ, y igual a ρ seno φ seno θ e z igual a ρ cosseno φ. Gente, bora para cá agora. Essas três relações que aparecem aqui, essas três equações, essas três expressões, elas são as mais importantes desse conteúdo, desse assunto. Então, eu preciso que você chegue no dia da prova sabendo usar essas três expressões, tá? Que são as que a gente acabou de deduzir. Você não precisa decorar. Se você entendeu o que a gente fez ali, geometricamente, você consegue chegar aqui sem dificuldade. Tá? Então, preciso que você saiba essas expressões para o dia da sua prova. Existem só essas relações? Não, existem outras também. Tem uma, ó, que você poderia fazer, que era o seguinte. Geralmente, sem falar de coordenadas esféricas, a gente já tinha uma maneira de calcular a distância do ponto para a origem. Vocês sabem? Vocês saberiam me dizer? Olha a minha pergunta. Mesmo que você não tivesse tido essa aula, esquece essa aula, você nunca teve ela na sua vida. Se eu te pedisse, como é que você calcula a distância de um ponto para a origem? Como é que você faria? Você faria raiz quadrada, não é mesmo? Raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado mais z ao quadrado. Era isso que você faria. Então, ó, se você fosse calcular a distância de um ponto P até a origem, seria raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Só que agora, essa distância de um ponto até a origem é o que nós estamos chamando, nós estamos dando um nome especial para ela, de ρ. Então, vai ficar ρ igual a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. E se eu elevo ao quadrado os dois lados, eu tenho ρ ao quadrado igual a x quadrado mais y quadrado mais z quadrado.
Tá? Então, isso aqui é uma outra relação importantíssima que a gente vai usar aqui em coordenadas esféricas. E vem simplesmente pelo que a gente já sabia da expressão da distância de um ponto até a origem. Então, eu vou repetir ela aqui. Então, eu vou ter aqui, ó, ρ ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Gente, eu poderia colocar aqui outras expressões. Poderia usar tangente de φ. Só que, assim, a maioria das vezes, o que a gente vai precisar é só disso daqui mesmo. Então, esse aqui é o principal. Então, se você lembrar disso daqui, você vai conseguir resolver muitas questões sobre esse assunto. Gente, até aqui, alguma pergunta? Todo mundo entendeu o que a gente fez? Como a gente achou essas relações de um sistema para outro sistema? Ok, então agora a gente vai tentar se acostumar com esse novo sistema, que assim, ele é muito novo para a gente. Então, eu vou primeiro mostrar para vocês como é que você marca um ponto no espaço, usando esse sistema, e depois a gente vai ver algumas superfícies que envolvem esse sistema também de coordenadas esféricas, tá bom? Então, vamos lá. Então, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Primeiro exemplo. Imagine que eu peço para você, olha, encontre para mim esse ponto, P igual a 1 π sobre 2, π sobre 2. Só que eu já estou lhe falando que esse ponto ele está em coordenadas esféricas. Então, aqui é ρ, aqui é φ, aqui é θ. Lembrando que depende do livro que você tiver, isso aqui pode estar com ordem trocada, mas aí o livro vai especificar. Nesse caso, gente, o que é cada coordenada? A primeira coordenada é a distância do ponto até a origem. A segunda coordenada é o ângulo formado entre o eixo Z, imagina que o eixo Z está aqui para cima, e a sua distância. Então, o ângulo φ, ele vai ser responsável por uma rotação aqui, por meio desse sentido. Tá? Ele vai ser responsável por uma rotação de queda a partir do eixo Z. E o último ângulo, que é o ângulo θ, ele vai ser responsável por uma rotação em torno do eixo Z. É assim que ele funciona. Então, vamos lá. Vamos fazer isso aqui por partes. Vamos começar aqui olhando apenas para essa coordenada, que é 1. Então, vou colocar aqui do lado. A primeira coisa que eu vou fazer é marcar essa distância. A distância é 1. Só que eu vou marcar essa distância em cima do eixo Z. Então, eu vou procurar o eixo Z está bem aqui, e eu vou marcar o ponto 1 nele. Então, está bem aqui. Por que eu marquei em cima do eixo Z? Eu não marquei em cima do eixo X e em cima do eixo Y. Porque quando você está em cima do eixo Z, exatamente no eixo Z, é quando você não tem nem o ângulo φ, ele é 0, né? Porque qual é o ângulo entre o eixo Z e ele mesmo? É 0. E se eu estou em cima do eixo Z, não adianta eu fazer uma rotação em torno do eixo Z. Eu vou estar no mesmo lugar. Então, quando eu estou aqui em cima do eixo Z, é porque os ângulos são nulos. Então, eu ainda não fiz nenhuma rotação. Essa que é a verdade. Então, primeiro, eu marco aqui no eixo Z, o valor 1. Aí agora eu vou começar a fazer as rotações. A primeira rotação, eu vou fazer em cima do eixo X. Ou seja, é como se eu tivesse aqui, eu estou em cima do eixo Z, e agora eu vou começar a cair. Eu vou cair exatamente em cima do eixo X. Tá? Esse que é o ângulo φ. Agora, o ângulo φ aqui é de quantos graus? É π sobre 2 radianos. O que é equivalente a quantos graus? 90 graus. Então, eu estou no eixo Z e eu vou fazer uma rotação em cima do eixo X de 90 graus. Onde é que eu vou parar? Eu vou parar em cima do eixo X. Nesse caso, eu vou parar em cima do eixo X. Então, eu vou cair aqui em cima do eixo X, mas vou parar aqui no mesmo valor 1, em cima do eixo X. Tudo bem? Ok. Agora, a partir daqui, eu vou rotacionar em torno do eixo Z. No sentido aqui,
anti-horário. Então, no sentido aqui de x até do eixo x para o eixo y, eu vou rotacionar aqui, ó, π sobre 2 radianos, que também é 90 graus. Então, eu estou aqui e eu vou rotacionar 90 graus no sentido do eixo x para o eixo y. Então, vou fazer isso daqui, ó. E agora eu vou parar exatamente no eixo y. Então, esse daqui é o ponto P. É esse ponto aqui, ó. Tá? Deu para entender as rotações que a gente fez aqui? Gente, sabendo disso, você tem que lembrar também que o nosso ângulo φ, ele só vai entre 0 até π. Ó, não esqueça isso. O ângulo φ, ele só vai de 0, que é em cima do eixo z, até π radianos, que é 180 graus. Então, ele está aqui em cima e o máximo que ele chega é aqui embaixo. Ele não passa para cá. Não passa. Aí você vai dizer, professor, mas e se o meu ponto estiver aqui atrás, aqui na minha costa? O que eu faço? Já que o φ não consegue chegar lá. O φ não consegue, mas o θ consegue. Então, por exemplo, tem um ponto que está aqui na minha costa, pega, faz a rotação em φ primeiro, e agora você rotaciona em θ. Aí você gira e chega no ponto onde você queria. Tudo bem? Então, por isso que o φ, ele vai de 0 a π, e o θ vai de 0 a 2π. Então, o φ, ele só chega até 180 graus de rotação. E o θ, ele sim, ele faz um giro completo, 360 graus. Tudo bem? Ok. Então, está aqui, esse ponto. Vocês saberiam me dizer quais seriam as coordenadas desse mesmo ponto, só que no sistema de coordenadas retangulares? Vocês saberiam me dizer qual seria? Em x, ele é quanto esse ponto aqui? Em x é 0. Em y é quanto? É 1. E em z? É 0. Então, isso daqui seria igual também às coordenadas 0, 1 e 0. Só que agora falando em sistema de coordenadas retangulares, x, y e z. Tudo bem? Ok. Vou dar mais um exemplo aqui para vocês. Se eu pedisse para vocês, gente, representa para mim agora isso daqui. Deixa eu colocar φ na de ρ. Vamos colocar entre 0 e 1. Vamos colocar aqui o φ de 0 a π sobre 2. E vamos colocar o θ de 0 até 2π. Olha só, se eu disse para você, represente para mim esse sólido, onde ρ, φ e θ tem essas limitações aqui. Se isso aqui fosse x, y e z, e eu colocasse no espaço x, y e z, isso aí seria uma caixa retangular. Só que aqui eu estou interpretando isso aqui mesmo como um sistema de coordenadas esféricas. Então, como é que eu vou fazer? Vamos lá. Eu posso até fazer assim, ó. Posso jogar o eixo z para cá, o eixo x para cá e o eixo y para cá, já que eu vou rotacionar. Ou posso fazer assim também, tanto faz. Olha só, eu primeiro vou olhar para cá. Então, a distância até a origem, ela está variando de 0 a 1. Então, eu vou fazer essa distância em cima do eixo z. Eu sempre começo em cima do eixo z. Então, está aqui o eixo z e eu vou marcar uma distância de 0 até 1. Então, ó, é isso aqui. Vamos dizer que 1 está bem aqui. Então, agora, eu não vou ter um ponto, eu vou ter o quê? Um segmento de reta, que vai de 0 a 1. Eu vou ter esse pedaço aqui. Aí, agora, esse pedaço aqui, esse segmento de reta, eu vou rotacionar ele em cima do eixo x. Por isso que eu desenho o eixo x para cá, para ficar mais fácil a gente visualizar. Então, eu desenho ele bem aqui, ó. Então, eu vou pegar esse segmento de reta, ele vai rotacionar em cima do eixo x, quantos graus? De 0 até π sobre 2, até 90. Ora, quando eu faço isso, gente, que figura vai dar isso daqui? Vai dar um pedaço de um disco, sim ou não? 1/4 de um disco. Então daqui, venho para cá. Então, ó, formei aqui 1/4 de um disco. Formei isso daqui. Tudo bem?
eu já usei isso daqui, já usei isso daqui. Agora eu só vou usar isso daqui. O que está faltando isso aqui? Está dizendo que eu vou rotacionar em torno do eixo Z numa rotação completa, 360 graus. Quando eu fizer isso, que figura vai formar aqui para mim? Metade de uma bola, né? Então, ó, agora eu vou girar isso daqui. Então, no final, eu vou ficar com algo assim. Então, essa daqui, ó, é a nossa figura final. Então, nesse caso, para essas limitações aqui, eu teria essa região. Tudo bem? Interessante, né? Então, ó, você tem que se acostumar com isso daqui, tá, gente? Você tem que se acostumar com as coordenadas esféricas. Seja em equações, sejam pontos, seja superfícies. Então, preciso que você treine isso daqui. Então, hoje mesmo, dever de casa, resolver 200 exercícios só dessa parte aqui. Aí depois mais 200 outras partes, que a gente vai ver agora. Bom, então se ninguém tem nenhuma pergunta sobre essa parte, vamos agora descrever superfícies. Eu vou mostrar agora o slide para vocês. Fazer um resumo do que a gente já falou, já vou resolver alguns exercícios daqui. Então, olha só, chegamos na aula 29, estamos falando sobre coordenadas esféricas. Bom, como são essas coordenadas? Nesse novo sistema, o nosso ponto P é representado por essas três coordenadas, ρ, θ e φ. ρ é a distância da origem até o ponto. θ é o mesmo ângulo das coordenadas cilíndricas, que é aquele ângulo lá do plano XY. E φ é o ângulo entre o eixo Z, positivo, né, e o segmento de reta OP, que é entre ρ e o eixo Z, coisa que a gente já estava fazendo. Geometricamente eu tenho isso aqui, ó, gente. Então, para atingir esse ponto, você consegue atingi-lo usando essas três informações, ρ, φ e θ. E agora, para converter de um sistema para outro, você tem essas três expressões aqui, para x, y, z, ou seja, aqui, ó, você está percebendo que eu estou escrevendo x, y e z em função das coordenadas esféricas. Inclusive, ó, por exemplo, bem aqui, deixa eu voltar aqui rapidamente, aqui para o quadro, ó, porque nessa questão aqui, eu até pedi para você transformar desse sistema para retangulares. Mas sabe o que você poderia fazer também? Você poderia usar essas relações aqui, ó. Pode perceber. Por exemplo, x é igual a ρ, mas quanto é ρ? É 1. Vezes seno de φ, mas quem é φ? Π sobre 2. Quanto é o seno de π sobre 2? É 1 também. Só que quando chega bem aqui, ó, cosseno de θ. θ é π sobre 2. O cosseno é 0. Então, x vai zerar. Por isso que x é 0. Quando chega no y, o ρ é 1. Esse seno e esse seno vai dar 1 também. 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Por isso que deu 1 ali. E por último, aqui no z, esse vale 1. E aqui, cosseno de π sobre 2 é 0. É por isso que zerou ali. Tá? Então, você pode usar também, de forma mais direta, essas relações que você também consegue chegar nas coordenadas retangulares. Bom, outra expressão, que a gente também, eu já comentei com vocês, vai aparecer no slide, é justamente da distância do ponto até a origem. Então, você tem ρ ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Que, na verdade, é essa daqui, né? Que a gente já comentou. Então, são essas quatro aqui. Você consegue ter essas conversões, né? Conforme cada questão. Beleza. Então, bora resolver aqui alguns exercícios. Olha só, tem esses dois aí. Primeiro, descreva a superfície cuja equação em coordenadas esféricas, tá? Isso aqui é uma informação muito importante. A equação é essa, ρ igual a 1. Depois a mesma coisa, só que em outra equação. A equação agora é φ igual a π sobre 2. Então, a gente vai discutir esses dois exercícios. Primeira questão, eu tenho ρ igual a 1. Já vou colocar aqui a segunda também. Na segunda questão, a gente tem φ igual a π sobre 2. Gente, vamos lá. No primeiro exercício, olha só o que ele quer. Ele quer que eu descreva essa superfície. Ou seja, ele quer
que eu diga para ele quais são o conjunto de todos os pontos que satisfazem essa equação. Só que essa equação está descrita em coordenadas esféricas. E em coordenadas esféricas, o que é o ρ? É a distância do ponto até a origem. Então, eu quero pegar todos os pontos que estão a uma distância 1 da origem. Todos, não é só um, eu quero todos. Nesse caso, vai formar o quê? Que figura geométrica? Uma esfera. Muito bem, hein? Uma esfera. Ah, professor, mas se eu não conseguisse enxergar isso, o que eu ia fazer? Usava aquelas expressões. Porque você já sabe que ρ ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Você já sabe disso. Só que agora o ρ é igual a 1. Então, nesse caso, ficaria x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 1. 1 ao quadrado. Pronto. Então, agora, aqui você já está acostumado. Você olha para isso daqui, isso aqui é uma esfera, centro na origem e raio 1. Só que agora, quando você se acostumar com esse novo sistema, ao invés de você escrever assim, você só escreve assim, ó. Muito mais fácil. ρ igual a 1, acabou. Isso aqui já é a esfera de centro na origem e raio 1. Então, é isso que a gente vai desenhar agora. Eu coloco aqui os eixos e eu desenho aqui uma esfera de raio 1. Tá? Então, esse daqui seria o esboço para essa nossa superfície. Então, eu tenho uma esfera de raio 1. Essa é a resposta da primeira questão. Agora, na segunda questão. Na segunda questão, a única exigência que ele me dá é para o ângulo φ. O ângulo φ que ele está exigindo é um ângulo de π sobre 2 radianos, que é o equivalente a 90 graus. Então, ou seja, ele quer todos os pontos cuja rotação com o eixo Z é 90 graus. Você sabe me dizer que superfície é essa? Lembrando que tanto o ρ quanto o θ, eles estão livres. O único que está fixo é o φ em 90 graus. Aí nesse caso, professor, não sei, não consegui enxergar, o que eu faço? Eu vou errar a questão? Não. Você vai usar as relações. Aqui, ó, para x, y e z. Só que aqui, ó, ρ não tem nenhuma exigência para ele, nem para o θ, mas eu tenho para o φ. O φ tem que ser π sobre 2. Então, aqui vai ficar seno de π sobre 2, aqui vai ficar seno de π sobre 2, e aqui vai ficar cosseno de π sobre 2. Quando você joga aqui vai ficar 1. 1 e 1. Então, x vai ser ρ cosseno θ, y vai ser ρ seno θ. Até então, isso não ajudou muito a gente. Mas quando você joga aqui, π sobre 2, qual é o cosseno de π sobre 2? É 0. Então, vai ficar z igual a 0. E aí você entende qual é essa superfície. Então, você vem aqui, quando você escreve z igual a ρ cosseno φ. Só que o φ, ele é π sobre 2. E nesse caso, então, vai ficar z igual a 0 por causa desse cosseno aqui. Ora, qual é a superfície z igual a 0? É o plano XY. Esse a gente já está acostumado com ele, né? Então, você tem aqui, ó, eixo X, eixo Y, eixo Z. E essa superfície z igual a 0 é o chão. É o plano XY. Pronto. Então, aqui é só uma outra forma de eu descrever o plano z igual a 0. Eu posso escrever φ igual a π sobre 2. Aí, um outro exercício que você pode fazer em casa é, como é que eu descrevo o plano YZ em coordenadas esféricas? Lembrando que o plano y igual a z é quando x é 0. Então, você pode olhar lá para o ângulo θ, por exemplo. Depois, como é que você descreve o ângulo, o plano x e assim por diante. Você pode treinar isso de várias formas. Por isso que eu digo, faça mais 200 exercícios só dessa parte aqui de superfícies. E aqui em sala agora, a gente vai resolver mais um. Só que esse ele é bem interessante. Então, olha, próximo exercício. Esse talvez seja o mais divertido ou o segundo mais divertido de hoje. Determine o jacobiano
para as coordenadas esféricas. Perceba que agora a gente já está começando a entrar numa nova pegada, que é entrar em integrais. Até aqui eu não falei de integral ainda com vocês. Mas se eu estou falando de jacobiano, você já sabe que é porque eu quero fazer uma mudança de variáveis mais na frente. Então, mais antes eu tenho que saber qual é o valor do jacobiano para essa mudança de coordenadas. Essa daí é muito legal, olha. Vocês vão ver aqui o quão divertido é. Terceiro exercício. Já podemos vir aqui para o quadro, que ele só está pedindo jacobiano. Então, ó, o que ele quer é o jacobiano da transformação do sistema de coordenadas retangulares para o sistema de coordenadas esféricas. Então, vamos para cá, gente. Olha, por notação, isso daqui, quando eu escrevo assim, eu estou falando do jacobiano. Quero transformar de coordenadas x, y e z para ρ, φ e θ. Bom, você já sabe que o jacobiano ele é o determinante de uma matriz formada pelas derivadas parciais. Nesse caso, que eu tenho 3 variáveis para cada sistema, a minha matriz vai ser 3 por 3. Então, você vai ter que calcular 9 derivadas parciais. Então, vamos lá. Isso daqui vai ser igual. Aí eu já coloco aqui a minha matriz. Na primeira linha, eu vou colocar as derivadas parciais para x. Então, eu vou derivar x em relação a ρ, x em relação a φ, x em relação a θ. Então, derivada de x em relação a ρ, derivada de x em relação a φ, derivada de x em relação a θ. E agora, na segunda linha, eu vou colocar as derivadas parciais para y. Então, vamos derivar y em relação a ρ, y em relação a θ, ou melhor, a φ, né? E agora sim, derivada de y em relação a θ. Na última linha, a mesma coisa eu vou fazer para z. Então, eu vou derivar z em relação a ρ, vou derivar z em relação a φ, vou derivar z em relação a θ. Aí você vai dizer assim, ah, professor, mas eu fui fazer isso para coordenadas cilíndricas, foi muito sem graça. Apareceu um monte de zero aí nessa matriz, no final ainda deu R, mesma coisa das polares. E agora, será que vai acontecer isso de novo? Bom, agora não, agora vai acontecer uma coisa mais legal. Mas para isso, né, quem é x, y e z? Eu não posso esquecer. Então, ó, vou repetir aqui, porque isso aqui eu não posso esquecer em nenhum momento. O x, ele é ρ, seno φ, cosseno θ. O y, ele é ρ, seno φ, seno θ. E o z, ele é ρ, cosseno φ. Então, na hora que eu for calcular as derivadas parciais, é baseado nessas relações aqui. Então, vamos lá. Isso aqui vai ser igual. Eu vou derivar por coluna. Acho que fica mais fácil para a gente. Então, ó, eu vou derivar x, y e z em relação a ρ. Então, aqui, ó, eu vou derivar x em relação a ρ. Se eu estou derivando em relação a ρ, a derivada aqui vai dar 1. Isso aqui, que é uma constante, vai ficar a derivada disso vezes a constante. Então, vai conservar esses dois e aqui vai ficar 1. Então, vai ser seno φ, cosseno θ. Agora, derivando y em relação a ρ, aqui vai ficar 1 e vai sobrar esses dois. Então, vai ficar seno φ, seno θ. E, por último, quando eu derivar o z, aqui vai ficar 1 e vai sobrar só o cosseno. Então, cosseno de φ. Agora, vamos derivar aqui, ó, a segunda coluna. Então, eu vou derivar em relação a φ, todo mundo. Então, o φ aparece bem aqui, está no seno. Derivado do seno é cosseno, e o resto repete. Então, vai ficar ρ, cosseno φ, cosseno θ. Para y, vai ficar ρ, cosseno φ, e aqui repete também, seno θ. Então, ρ, cosseno φ, seno θ. E aqui, gente,
quando eu derivar em relação a φ, a derivada do cosseno é menos seno. Então vai ficar menos ρ seno φ. E aqui, menos ρ seno φ. Agora a última coluna, vou derivar todo mundo em relação a θ. Aqui, ó, em x, eu vou ter que derivar o cosseno, que a derivada é menos seno. E o resto eu vou repetir. Então vai ficar menos ρ seno φ seno θ. Agora aqui, eu vou derivar o y. Aqui vai repetir, derivada do seno é cosseno. Então vai ficar ρ seno φ cosseno θ. E por último, vou derivar o z, só que o z, ó, ele não está em função de θ. O que acontece então? Isso aqui é tudo constante, e a derivada vai ser zero. Então aqui vai dar zero. Ó, pelo menos um deu zero, né? Dos 9 que a gente calculou. Aí tá, agora a gente tem que calcular o determinante dessa matriz. Aí para isso, eu vou repetir as duas colunas. Vou repetir aqui do lado. Então vai ficar seno φ cosseno θ, depois seno φ seno θ, depois cosseno φ. Segunda coluna, ρ cosseno φ cosseno θ, depois ρ cosseno φ seno θ, e por último, menos ρ seno φ. Pronto. Já preenchemos um quadro inteiro. Vamos para o segundo. Então, ó, você já sabe. Eu vou calcular as derivadas, não, as multiplicações, ó, de baixo para cima. Vou multiplicar de baixo para cima nas diagonais. Então, vamos lá. Estamos calculando aqui o jacobiano dessa mudança de variáveis. Aqui, gente, você tem que fazer com muita cautela, né? Para não errar, porque são muitas variáveis e tem muitas funções trigonométricas aqui. Então, exemplo, aqui, ó, nessa primeira multiplicação. Primeiro, vamos ver logo o sinal. Aqui é positivo, mas aqui é negativo. Então, vai ficar negativo. Rho aparece uma vez, duas vezes. Então, vai ficar menos ρ ao quadrado. Aí agora, o que mais se repete aqui? Agora, para a variável φ, eu tenho seno φ, e aqui eu tenho cosseno φ, cosseno φ. Então, o seno φ aparece uma vez, e o cosseno aparece duas vezes. Então, eu vou escrever lá. Vou escrever assim, ó. Seno φ, uma vez, e cosseno, vou colocar ao quadrado de φ. Mas não acabou, porque além disso, ainda aparece aqui, ó, a variável θ. Aparece uma vez, duas vezes, no seno. Então, vai ficar seno ao quadrado de θ. Pronto. Essa só foi a primeira multiplicação. Vamos para a segunda, por isso que eu falei que isso aqui é divertido. Segunda multiplicação. Aqui, ó. Vamos lá. Negativo, positivo, positivo. Então, vai dar negativo. Rho aparece uma vez, duas vezes. Quem mais aparece aqui? O seno φ aparece uma, duas, três. E o cosseno θ, uma, duas. Então, vamos lá. Vai ficar menos ρ ao quadrado. O seno φ aparece três vezes. E quem mais aparece lá é o cosseno θ duas vezes. Tá aqui. Todo mundo. Bom, pelo menos na terceira diagonal tem um zero. Então pronto, já esquece, não preciso colocar. Vamos agora de cima para baixo. Multiplicar. Bom, o primeiro vai dar zero também. Que bom, né? Então já vai simplificar algumas coisas. Bora aqui para o segundo, ó. No segundo eu tenho positivo, positivo e positivo. Só que não esquece que de cima para baixo eu tenho que trocar o sinal. Então vai ficar negativo de novo. Então aqui vai ser negativo.
Rho aparece uma vez, duas vezes. Quem mais aparece aqui? Seno φ aparece só uma vez. Então vamos lá. Então vai ficar menos Rho ao quadrado seno φ. Vamos ver quem mais aparece lá. Eu estou aqui, tá, gente? Nessa parte aqui. Então, cosseno φ aparece uma vez, duas vezes. Cosseno θ aparece uma vez, duas vezes. E só. Então, vou escrever aqui cosseno ao quadrado de φ, cosseno ao quadrado de θ. O último agora. Essa última diagonal aqui, ó. Eu tenho aqui negativo, positivo, negativo de novo. Então, daria positivo, né? Só que como é de cima para baixo, vou trocar o sinal. Então, é negativo de novo. Aí tá. Aqui aparece Rho uma vez, duas vezes. Vou colocar logo lá. Então, menos Rho ao quadrado. E para finalizar, seno φ aparece uma vez, duas vezes, três vezes. Seno θ, uma vez, duas vezes. Então, seno ao cubo de φ, seno ao quadrado de θ. Aí você vai dizer, professor, mas se o jacobiano é tudo isso daí, então não compensa eu transformar na integral em coordenadas esféricas. Porque vai aparecer uma expressão absurda para calcular, vai dar muito trabalho. Tudo bem, concordo com você. Mas vamos ver se não dá para simplificar essa expressão. Porque olha só, se você reparar, bem aqui, ó, eu tenho menos Rho ao quadrado seno φ cosseno ao quadrado de φ. E bem aqui, de novo, ó, menos Rho ao quadrado seno φ cosseno ao quadrado de φ. A mesma coisa. Então, vou colocar esse pessoal em evidência. Então, aqui vai ficar igual a menos Rho ao quadrado seno φ cosseno ao quadrado de φ. Ó, e quem vai sobrar? Vamos abrir um parêntese aqui. Aqui, quem sobrou foi o seno ao quadrado de θ. E aqui, quem sobrou foi o cosseno ao quadrado. Positivo, porque o menos eu já coloquei em evidência. Então, vai ficar mais cosseno ao quadrado. Pronto, ficou assim. Além disso, aqui, ó, eu tenho menos Rho ao quadrado seno ao cubo de φ. E aqui também. Então, nesse caso, eu vou colocar eles. Eu não posso somar eles, porque aqui é diferente. Aqui é cosseno, aqui é seno. Mas eu posso colocar em evidência. Então, vai ficar menos Rho ao quadrado seno ao cubo de φ vezes aí cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ. Pronto, ficou assim. Dá para simplificar alguma coisa? Dá, né? Porque nós temos aqui, ó, a identidade trigonométrica fundamental. Tu já sabe que tudo isso daqui é 1 e aqui tudo é 1. Então, sobra isso daqui e isso daqui. Aí eu vou escrever aqui embaixo. Então, aqui vai ficar igual a menos Rho ao quadrado seno φ cosseno ao quadrado. E esse daqui eu vou escrever de outro jeito. Ó, aqui eu tenho Rho ao quadrado seno ao cubo. Aí eu vou separar esse seno aqui. Aí eu vou escrever assim, menos Rho ao quadrado seno φ seno ao quadrado. Que é a mesma coisa, né, gente? Ó, é a mesma coisa, não mudei nada. Mas por que eu escrevi assim? Para você perceber que bem aqui, ó, eu tenho menos Rho ao quadrado seno φ e aqui também. O que eu vou fazer então? Colocar em evidência. Aí aqui vai ser igual a menos Rho ao quadrado seno φ. Quem vai ficar aqui já coloquei em evidência. Então aqui vai ser cosseno ao quadrado de φ mais seno ao quadrado de φ. Olha só, de novo, identidade trigonométrica é 1. Então, isso daqui tudo vai dar 1. Quem sobrou, gente? Só isso daqui. Então, eu vou escrever aqui. Então, resumindo, o nosso jacobiano desta transformação vai ser simplesmente menos
Rho ao quadrado seno φ. Finalmente um jacobiano diferente, porque até então a gente só via o jacobiano igual a R. Agora não, vai ficar isso daqui. Detalhe importantíssimo. Primeiro, assim, foi incrível, né, isso aqui acontecer, gente. Isso aqui estava aqui e virou isso daqui. Isso aqui é espetacular. Isso aqui só na matemática mesmo. Agora, detalhe. Você não precisa se preocupar com esse negativo aqui. Não precisa. Sabe por quê? Porque se você for lembrar do teorema de mudança de variáveis, na hora que você joga o jacobiano dentro do integrando, e fica módulo do jacobiano. Fica módulo. Então aqui, ó, vai ser sempre positivo. Até porque, se eu invertesse a ordem de duas linhas aqui, o que ia acontecer com o determinante? Ia mudar o sinal. Então, para que não tenha nenhuma ambiguidade, na hora que você joga no teorema, você percebe que o teorema ele é o módulo jacobiano. Tá? Então, na verdade, o nosso jacobiano aqui vai ser, esquece o sinal, vai ser Rho ao quadrado seno φ. Esse que vai ser o nosso jacobiano. Então, como é que vai ficar a nossa integral? Vamos ver. Já vou aplicar o teorema aqui. Então, digamos que você estava com uma integral tripla numa região e aqui o integrando era uma função. Só que por algum motivo você olhou para a região ou para a função e você achou que seria muito melhor você transformar isso aí para coordenadas esféricas, fazer uma mudança de variáveis. Nesse caso, como é que fica? Então, pelo teorema, isso aqui vai ser uma integral tripla. Claro que a minha região vai mudar, vou colocar aqui uma outra região, chamar de B. Agora, onde tiver o x, no lugar do x, eu vou escrever Rho seno φ cosseno θ, porque essa que é a mudança. Onde tiver o y, eu vou escrever Rho seno φ seno θ. E onde tiver o z, eu vou escrever Rho cosseno φ. Aí só que eu também não posso esquecer de multiplicar pelo módulo do jacobiano, que é menos Rho ao quadrado seno φ. Só que aqui eu não vou escrever assim, né? Já vou colocar positivo. Então esquece logo o módulo, deixa logo positivo. Então, ó, não esquece o jacobiano, Rho ao quadrado seno φ. E agora vem d Rho, d φ, d θ. Então, essa vai ser a mudança em integrais triplas que a gente vai utilizar quando você passar para coordenadas esféricas. Bom, então é isso. Deu para entender até aqui? Por que o jacobiano é dessa forma? Então tá. Então, bora voltar para cá. Ó, já mostrei aqui a mudança para coordenadas, é esse que eu acabei de escrever no quadro para vocês. Então, perceba que vai ficar uma expressão grande. Aí você pode dizer, professor, mas vai valer a pena? Porque ó, o x vai virar tudo isso daqui, o y vai virar tudo isso daqui, vai valer a pena? Bom, depende da situação, muitas vezes vai valer a pena sim. Aliás, gente, na verdade, muitas vezes você nem vai usar isso daqui. Você vai usar só essa expressão bem aqui, ó, essa aqui. Pode perceber. A gente vai resolver alguns exercícios agora. Você vai perceber que muitas vezes o que a gente vai usar é essa daqui. Rho ao quadrado igual a x ao quadrado mais y ao quadrado mais z quadrado. Bom, então, vamos lá. Ó, mostrar o primeiro exercício que a gente vai resolver aqui. Aí tem uma integral tripla, ele me dá o conjunto B, ele quer que eu calcule a integral. Só isso. Então é isso que a gente vai fazer. A partir de agora a gente só vai resolver exercício, o que é de grande importância. Mas pelo menos o conteúdo nosso está finalizado. Nós conseguimos ver tudo o que nós planejamos esse semestre. Integral tripla no conjunto B. A função é e elevado a x² mais y² mais
z ao quadrado elevado a 3 sobre 2. A nossa região, essa região é simplesmente esse conjunto aqui, x, y e z, que pertence ao R3, tal que x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado é menor ou igual que 1. E é isso, vamos fazer. Bom, primeiro, a priori a gente olhar para uma questão dessa, a gente não ia pensar logo de cara em coordenadas esféricas, a gente ia pensar ao longo da questão. Porque assim, a primeira coisa que você ia fazer era descrever a sua região. Aí nesse caso é fácil para você, porque a região é dada por essa equação aqui. Essa equação já é muito familiar para você. Porque você olha aqui, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. O que você já pensa? Numa esfera. E de fato, se você tivesse a igualdade aqui, isso seria uma esfera. Seria na origem, raio 1. Mas não é só a esfera, porque é igual ou menor. Então você tem a esfera e a parte de dentro da esfera. Então a nossa região, na verdade, ela é dada assim, ó. Então, ó, essa daqui é a nossa esfera, lembrando que não é só a esfera em si, mas também tudo que está dentro dela. Então, esse daqui é o nosso sólido, tá? Lembrando que aqui é x, y e z. Gente, nessa questão, você conseguiria resolver usando coordenadas retangulares? Conseguiria. Daria um bom trabalho. Eu vou mostrar para vocês. Eu vou simular. Vamos dizer que você fosse fazer essa questão usando coordenadas retangulares. Como é que ficaria? Depois a gente vai transformar para coordenadas esféricas. Mas é claro que com o tempo, você vai olhar para essa região aqui e você já vai saber que as coordenadas esféricas é a melhor opção. Aliás, o que define eu usar coordenadas esféricas? E eu vou te responder. A maioria das vezes que você for usar esse sistema de coordenadas esféricas é quando o seu sólido ele tem uma simetria em torno da origem. Lembra lá do sistema de coordenadas cilíndricas. É quando você tem uma simetria em torno de um eixo. Aqui é quando você tem uma simetria em torno da origem. Que no caso uma esfera ela tem, né, ela satisfaz essa condição. Mas tá, digamos que eu fosse resolver este problema usando o sistema de coordenadas retangulares. Como é que eu faria? Primeiro, eu ia ter que olhar para essa região e dizer se ela é uma região do tipo 1, do tipo 2 ou do tipo 3. Tanto faz aqui, poderia fazer dos três casos, mas eu vou fazer com uma região do tipo 1, que é em torno ao longo do eixo Z. Quando eu olho para essa região, eu percebo que essa região, assim, falando em termos do eixo Z, ela está limitada entre duas semisferas. A semisfera de cima e a semisfera de baixo. Isso me dá a limitação para esse sólido. Agora eu te pergunto, você sabe me dizer quais são as funções que me dão uma semisfera de cima e de baixo? Para você fazer isso, você tem que olhar para a equação da esfera. A equação da esfera é x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 1. Se eu quero achar as funções que me dão as semisferas, eu vou precisar isolar um desses aqui. Nesse caso, eu quero isolar o z, que estou falando da semisfera, né, na direção do eixo z. Então, se eu isolo o z aqui, vai ficar z igual a mais ou menos raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Ou seja, se eu considero o positivo, eu estou falando da semi-esfera de cima. Se eu considero o negativo, eu estou falando da semisfera de baixo. Então, a minha coordenada z, ela está entre essas duas superfícies. Então, o que eu escrevo aqui? Vou escrever assim, ó. Vou escrever que o z, ele está entre menos essa raiz quadrada, menos
a raiz de 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado e mais essa raiz quadrada. 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Tudo bem? Aí, claro, depois que eu já defini a minha região como do tipo 1, eu já integrei em relação a z, aí sobra x e y. Aí a pergunta que você tem que fazer agora, e essa questão aqui ela é boa, porque a gente está revisando assuntos passados também. Depois que eu já integrei em z, eu tenho que olhar para a projeção do meu sólido no plano xy. Nesse caso, gente, qual é a projeção que esse sólido faz no plano xy? É um disco. Muito bem. Então, ó, se eu for olhar no plano xy para essa figura, eu vou ter um disco. Um disco de raio 1. Olhando para esse disco, ainda pensando em coordenadas retangulares, eu já sei que eu tenho uma semicircunferência em cima e uma semicircunferência embaixo. Isso eu já falei outras vezes para vocês, então não vou repetir muito. Eu já digo então que o y ele está entre a função menos raiz de 1 menos x quadrado e a raiz, agora positiva, de 1 menos x quadrado. Então, o y está entre essas funções. Para finalizar, então, o x tem que estar entre constantes, né? E aí eu percebo que o x, então, nesse caso, ele está entre menos 1 e 1. Gente, isso aqui não é do assunto de hoje. Isso aqui é só para você relembrar como é que você descreve essa superfície aqui no sistema de coordenadas retangulares. Então, olha como é que ficaria a minha integral. Vou escrever aqui no outro quadro. Vamos ver como é que vai ficar a nossa integral. A nossa integral ficaria assim. Integral de menos 1 a 1. Integral de menos a raiz de 1 menos x quadrado até mais a raiz de 1 menos x quadrado. Integral de menos a raiz de 1 menos x quadrado menos y ao quadrado até a raiz de 1 menos x quadrado menos y ao quadrado. Aí a minha função era e elevado a x quadrado mais y ao quadrado mais e quadrado elevado a 3 sobre 2. dz, dy, dx. Essa integral que você tem que resolver. Gente, isso aqui não tem condições de resolver. Tá? Não dá. Então, é nesse momento que você olha para cá, e eu não digo não só pelo integrando, que ó, integrando aqui, eu integrar em z, aqui nem tem z aqui embaixo, não só pelo integrando, mas pelos limites de integração também. Fala, não dá, gente, isso aqui está possível, não dá. A gente gosta de se divertir, mas assim também já é demais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar isso aqui para coordenadas esféricas. Então, vamos voltar para cá. E agora eu quero saber quais são as limitações aqui. Só que em coordenadas esféricas. Ou seja, como é que eu descrevo esse meu sólido aqui em coordenadas esféricas? É isso que você vai me dizer agora. Então, por exemplo, ρ vai estar entre o que e o que, gente? Primeiro, a origem faz parte do meu sólido? Faz parte. Então, o ρ ele começa em 0. E qual é o máximo para ele? É 1. Porque o máximo que ele atinge é a esfera de raio 1. Então, o ρ vai estar entre 0 e 1. Beleza. E o φ? O φ está entre quanto e quanto? Entre 0 e π. Entre 0 e π. Ó, só com essas duas limitações aqui, olha como é que ficaria nosso desenho. Se eu colocasse aqui x e z. Aí eu vou colocar aqui uma distância de 0 a 1. Então, vamos colocar aqui o... Deixa eu fazer de novo aqui.
Vamos lá, aqui é x, aqui é z. Aí eu ia colocar essa distância aqui, de 0 a 1. Bora dizer que o 1 está bem aqui. Então, ó, eu ia preencher isso daqui, esse segmento de reta. Aí depois eu ia pegar esse segmento de reta e eu ia rotacionar de 0 até 180 graus. Com isso, ó, eu ia formar isso daqui, um semidisco. Aí o que está faltando agora? Eu rotacionar ele em torno do eixo Z, 360 graus. Porque quando eu faço isso, aí eu formo aquela bola, né, que vocês estão vendo. Então, o φ está entre 0 e π, e para completar, o θ está entre 0 e 2π. Olha só que legal, os três estão entre constantes. Então é como se eu estivesse pedindo para você, ao invés de integrar aqui nessa bola, para você integrar numa caixa. Porque, ó, vamos desenhar bem aqui. Vamos dizer que aqui não é o eixo X, aqui já é o ρ. Vamos dizer que aqui é θ e vamos dizer que aqui é φ, por exemplo. Então aqui, ó, por exemplo, se eu tivesse com esse sistema de coordenadas, então aqui todo mundo está entre constantes. Então o ρ estaria entre 0 e 1. Então vamos colocar um 1 bem aqui. Esse aqui é 1. O θ estaria entre 0 e 2π. Vamos colocar o 2π para cá. E o φ entre 0 e π. Vamos colocar o π bem aqui. Então no final, quando eu fizesse essas limitações, eu ficaria com isso aqui, ó. Ou seja, qual é a figura que eu ia formar aqui nesse sistema? Eu ia formar uma caixa retangular. Então, na verdade, é como se eu estivesse passando desse sólido para aquele sólido. É isso que eu estou fazendo. Por isso que fica muito mais fácil de integrar, que agora é como se eu estivesse integrando em uma caixa retangular. Então perceba que quando você muda as coordenadas, é como se você estivesse mudando o seu sólido de integração. Aí você vai dizer, professor, mas não tem nada a ver aqui, ó, uma bola com uma caixa retangular. Não tem nada a ver uma coisa dessa. Não, tudo bem, mas não esqueça que o que vai me garantir que eu posso passar daqui para cá, fazer a minha integral e ela vai dar o mesmo resultado. Quem me garante isso? O jacobiano. Porque o jacobiano, ele vai me garantir a correção da minha integral, porque ele é o fator de correção que me garante que eu possa integrar desse jeito aqui, nessa região, e vai me dar o mesmo resultado. Tudo bem? Aí tá. Então, vamos passar para a integral agora. Como é que vai ficar a minha integral? Perceba que aqui, ó, pelo menos os limites de integração vão ser bem mais fáceis. Vão ficar tudo entre constantes. Então vai ficar assim. Igual. Tanto faz a ordem, que eu estou numa caixa retangular, ali nesse outro sistema. Então eu vou colocar de 0 a 2π. Vou colocar aqui de 0 a π. E de 0 a 1. Tá, agora aqui dentro não pode mais aparecer x, y e z. Tem que aparecer o outro sistema. Bom, então vai ficar e elevado, só que quem aparece aqui dentro? X quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Isso aqui no sistema de coordenadas esféricas, você já sabe que é ρ ao quadrado. Então vai ficar e elevado a ρ ao quadrado elevado a 3 sobre 2. Ou seja, vezes 3 sobre 2. Aqui você já sabe que eu vou simplificar. Pronto, já mudei o integrando. Agora falta multiplicar pelo jacobiano, não posso esquecer. Então vai ficar ρ ao quadrado vezes seno φ. E aí, dρ, dφ, dθ. Pronto. Ficou muito mais fácil para a gente calcular, né? Então tá. Ó, perceba o seguinte, aqui eu já tenho uma função que só depende de ρ, e aqui eu tenho uma função que só depende de φ, e nem aparece o θ, e eu estou numa caixa retangular. Então você já sabe onde eu quero chegar.
eu vou já separar em 3 integrais, unidimensionais. Então, quando eu faço isso, vai ficar igual integral de 0 a 2π d θ, que nem apareceu o θ antes, integral de 0 a π, seno φ, dφ, e integral de 0 a 1. Aí quem sobrou foi e elevado a ρ ao cubo, né, porque aqui eu simplifiquei, vezes ρ ao quadrado, dρ. Pronto. Gente, agora isso aqui é cálculo 1. Cada integral dessa é uma integral do cálculo 1 e você escolhe a melhor estratégia para você. Aqui, gente, não vou fazer muito cálculo. Quanto é que dá essa integral bem aqui? Tá 2π, né? Vai ficar θ de 0 a 2π, 2π menos 0 é 2π. Então, aqui, ó, vamos lá. Já vou deixar 2π. Então, esse aqui vai ser 2π. Aí, aqui, a integral do seno é menos cosseno. Então, vou colocar assim, menos cosseno de φ. Isso no intervalo de 0 a π. Bom, para cá, olha o que eu vou fazer. Eu vou multiplicar em cima e embaixo por 3. Aí vai ficar 1/3, que eu vou deixar do lado de fora, integral de 0 a 1, e elevado a ρ ao cubo, 3 vezes ρ ao quadrado dρ. Por que eu fiz isso? Porque eu vou usar a integração por substituição simples. E aí eu percebo que aqui fora já está a derivada do que está aqui no expoente. O expoente é ρ ao cubo, a derivada é 3ρ ao quadrado. Então, por isso que eu fiz questão de aparecer aqui, 3ρ ao quadrado. Só que parece que eu tive que multiplicar e dividir por 3. Aí aqui eu vou aplicar a substituição. Então, ó, aplicando a minha substituição, deixa eu fazer aqui embaixo, eu vou chamar u de ρ ao cubo. Então, du vai ser 3 vezes ρ ao quadrado dρ. Então, tudo isso daqui vai virar du. E isso aqui vai virar u. Então, deixa eu colocar aqui embaixo. Aqui vai ficar 2π. Agora vamos substituir. No lugar do φ, vai ficar π. Então, vai ficar menos cosseno de π. Aí, menos cosseno de 0. Menos com menos dá mais. Então, mais cosseno de 0. Pronto. Tá, agora aqui eu vou aplicar a minha substituição. Então, vai ficar integral de e elevado a u du. E os limites de integração? Vamos lá. Quando ρ é 0, u vai ser 0 ao cubo, que é 0. E quando ρ é 1, vai ficar 1 ao cubo, que é 1 também. Então, aqui, pelo menos nessa questão, ficaram os mesmos limites de integração. Nessa, né? Mas em qualquer outra poderia mudar. Aí tá, gente. Aqui, cosseno de π é menos 1, mas tem esse menos aqui, vai ficar mais 1. E aqui já é 1. 1 mais 1 é 2. Então, isso aqui vai dar 2. Aí 2 vezes 2 aqui vai dar 4π. Então, eu tenho 4π. E aqui a integral é ele mesmo, e elevado a u. Só falta eu aplicar no intervalo de 0 a 1. Então, aqui vai ser 4π vezes e menos 1. Ok? Eu esqueci alguma coisa, né? Está aqui. Sabe que é 1/3 que eu multipliquei. Então, tem que estar aqui 1/3. Dividir por 3. Aqui, dividir por 3. E aqui, dividir por 3. Pronto. Agora sim. Pronto. Então, deu para entender, gente? O que a gente fez? Transformação. Como é que chegou no resultado? Se caísse na prova essa questão, tá de boa? Tá, então, pronto. Mas eu sei que vocês vão fazer muito mais exercícios depois de hoje. Tenho certeza. Né? Hoje mesmo você vai fazer vários. Vamos lá. Próximo exercício. Calcule, aí ele me dá essa integral tripla. Aí ele me diz que a região é uma região limitada por 2 esferas. Então, vamos lá. Segunda questão. Eu tenho uma integral tripla. A função é raiz quadrada de x² mais y²
mais e ao quadrado dB, e eu tenho a região limitada por duas esferas, x quadrado mais y quadrado mais z quadrado igual a 9. Pronto, vamos fazer, gente. Bom, como toda questão de integral, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é desenhar a minha região de integração. E sobre a região de integração, ele me diz que ela está limitada por essas duas superfícies. Claro que você olha para uma equação dessa e você já identifica que isso aqui são esferas de centro na origem. Aqui, quanto é o raio? É 2. E aqui, quanto é o raio? É 3. Tá? Então, você tem duas esferas concêntricas, uma de raio 2 e outra de raio 3. Então, venho aqui e vou desenhar essas duas esferas. Vou primeiro desenhar a de raio 2. Já vou desenhar aqui tracejada, porque ela está dentro da outra esfera. Então, isso aqui, o raio é 2. E agora vou desenhar outra esfera. Isso aqui de raio 3. Tá, gente? Então, ó, tem uma esfera aqui dentro, tem uma esfera aqui fora. Então, a região entre essas duas esferas é a minha região de integração. É claro que nesse caso aqui, a minha região de integração, ela tem uma simetria em torno da origem. Então, já identifico, até por ser também um pedaço de uma bola, que eu posso usar coordenadas esféricas. E é o que eu vou usar realmente. Nesse caso, me ajudem. Rho vai estar entre quanto e quanto? A origem faz parte do meu sólido? Não, não faz parte. Então, quando é que o meu sólido começa? O ρ tem quanto de valor? 2. Então, se você pegar da origem, você caminhar radialmente em qualquer direção, você sempre vai chegar primeiro na esfera de raio 2. E você vai terminar na esfera de raio 3. Tanto que, gente, ó, se eu pedisse para você, escreva para mim essas equações, só que no sistema de coordenadas esféricas. Como é que seria? A primeira seria ρ igual a 2, né? Porque aqui é ρ ao quadrado, ficaria ρ ao quadrado igual a 4, então ρ igual a 2. E a segunda seria ρ igual a 3. Então, aqui você já ia saber, porque a nossa região é limitada por essa função, ρ igual a 2, e por essa, ρ igual a 3. Então, está aqui. Então, ρ está entre 2 e 3. Pronto. E o φ está entre quanto e quanto? O φ, gente, 0 a π, né? 0 a π, ó. Só você perceber. Vamos lá. Deixa eu fazer aqui. Está aqui o eixo Z, está aqui o eixo X, para cá o eixo Y. Ó, se eu fizer a distância de 2 até 3, então bora marcar que o 2 é aqui, bora marcar que o 3 é aqui, ó. Então eu ia ter esse segmento de reta. Agora eu ia rotacionar esse segmento de reta de 0 até 180 graus. Aí ia formar algo assim, ó. Aí ia formar essa figura aqui. Aí depois o que está faltando? Só eu rotacionar em θ 2π radiano, ou seja, 360 graus. Porque quando eu rotaciono em torno do eixo Z, essa figura aqui, aí eu volto para essa. Tá? Então, esses aqui são os meus limites de integração em coordenadas esféricas. Então tá, então vamos colocar esses limites aqui na minha integral. Então vai ficar integral, tanto faz a ordem, de 0 a 2π, de 0 a π, de 2 a 3. O meu integrando ficou tranquilo, ó, porque essa raiz quadrada aqui todinha, tudo isso daqui vale apenas ρ. Então vai ficar ρ, que é o meu integrando, vezes o jacobiano, não esqueça o jacobiano, senão você vai errar a questão. Então, vezes o jacobiano, ou seja, vezes ρ ao quadrado seno φ. E aqui, dρ, dφ, dθ. Pronto. Aí agora, já posso separar aqui em 3 integrais, porque eu estou numa caixa retangular.
vai ficar integral de 0 a 2π dθ, integral de 0 a π seno φ, dφ, de novo, né? Deu a mesma coisa aqui. E integral de 2 até 3, ρ ao cubo. Né? Que é só multiplicar esses dois aqui. Bom, para mim, primeira integral, não vou fazer conta, eu já sei que isso aqui é 2π. Aqui a integral é menos cosseno, então vai ficar 2π vezes menos cosseno de φ, isso de 0 a π. Aqui também não vou fazer conta, eu já fiz ainda agora, isso aqui eu sei que é 2. E aqui vai ficar ρ a quarta sobre 4, isso de 2 até 3. Bom, aqui ficou 2. 2 vezes 2π é 4π. Então, eu tenho 4π sobre 4, que é esse 4 daqui. Aí, vezes, no lugar do ρ, vou colocar 3. Fica 3 elevado a 4. Menos, agora o 2. 2 elevado a 4. Posso simplificar aqui, ó, que ficou só o π. Fazendo essa conta, vai ficar π vezes 3 a quarta é 9 ao quadrado, que é 81. E aqui 2 a quarta é 16. Então, resposta final, eu vou ter 65 vezes π. Pronto, terminou. Alguma pergunta? Tudo bem? Gente, então, ó, a gente tem 15 minutos. Eu vou fazer a última questão. Eu não vou conseguir terminar essa última questão, mas eu quero pelo menos começar, que ela é de grande importância. Na próxima aula, eu já continuo de onde eu parei aqui hoje. Então, terceira e última questão, e essa é a mais legal também. Essa última questão, acho que é a mais legal de hoje. Ela só vai, digamos, concorrer com a do jacobiano, mas ela é tão legal quanto. Calcule o volume do sólido que fica acima do cone e abaixo da esfera. Ele me dá duas equações. Bom, terceira questão, ele quer um volume de uma região que é limitada por duas superfícies, que são essas daqui. x² mais y² mais z² igual a z. Pronto, já estou aqui no quadro, vamos fazer. Gente, eu sei que na questão, ele já te disse o que é cada superfície. Ele disse que uma é um cone e outra é uma esfera. Só que assim, o que eu gostaria de vocês é que eu não precisasse dizer o que são as superfícies. Então, por exemplo, se caísse essa mesma questão na prova, eu não diria que um é um cone e outra é uma esfera. Não, eu diria assim, olha, eu tenho um sólido ou tenho uma região que é limitada por essas duas superfícies. Bom, acabou. Aí, primeira questão, faça um esboço do sólido. Segunda questão, aí sim, calcule o volume do sólido. Só que mesmo que eu não dissesse nada, o que eu espero de vocês é que pelo menos para a primeira superfície, você olhe para cá e você já saiba o que ela é, porque a gente já viu isso aqui muitas vezes. Então, essa função aqui, o gráfico dela é o cone invertido. Tá? Então, z igual a raiz quadrada de x² mais y², isso aqui é um cone, é o cone invertido. Então, isso aqui não deveria ser mistério para vocês. Agora, a segunda equação, que eu vou precisar trabalhar um pouco mais. É claro que se eu ignorar o lado direito, você olha para a parte esquerda e você já vai pensar que isso aqui é uma esfera. Porque tem todos os elementos de uma esfera. x² mais y² mais z². Só que quando você olha para o lado direito, cadê a constante? Não tem constante. Está um z aqui. Aí agora começa a ficar meio estranho. Você pensa, mas eu pensava que isso aqui é uma esfera, por que tem um z aqui, não tem uma constante? Mas não se preocupe, a gente vai trabalhar em cima disso. Então eu vou tentar perceber que isso aqui é uma esfera, ou não, quem sabe não é uma esfera, é outra coisa. Mas para começar, eu sei que em uma esfera, todas as variáveis ficam do mesmo lado. Então eu quero que z apareça no primeiro membro. Então eu vou subtrair com z, dos dois lados. E aí vai ficar assim, ó. x² mais y² mais z² menos z
igual a zero. Pronto. Eu olho para cá e eu já estou suspeitando. Isso aqui é uma esfera mesmo. Só que para isso eu tenho que deixar na forma da esfera, da equação da esfera. Como é a equação da esfera? Eu não estou falando daquela que a gente usa muito aqui, eu estou falando da forma geral. Qual é a fórmula geral da esfera? Essa daqui. É x menos a ao quadrado, mais y menos b ao quadrado, mais z menos c ao quadrado, igual a r ao quadrado. Essa daqui é a expressão da esfera. Só que nesse caso aí, quanto é o A? É zero. Quanto é o B? É zero. O C já não é zero. Nesse caso aqui, ó, o C já não é zero. Então eu quero descobrir quem é o C numa situação dessa. Ou seja, eu vou completar quadrado. Esse que é o meu objetivo. Então, ó, eu quero que esse daqui, ó, essa parte fique Z menos uma constante ao quadrado. Esse que é o meu objetivo. Então, vamos lá. Então, eu tenho, vou escrever bem aqui embaixo. Ó, eu quero que essa expressão aqui, Z menos C ao quadrado, eu tenho isso daqui. Eu quero chegar aqui, Z menos C ao quadrado. Só que eu sei que Z menos C ao quadrado é Z quadrado menos 2 vezes C vezes Z mais C ao quadrado. Então, eu tenho que descobrir quanto é o valor de C para eu saber completar esse quadrado. Só que nesse caso, ó, já tem Z quadrado aqui, tanto aqui quanto aqui embaixo. E aqui a diferença é que aqui aparece menos Z e aqui aparece menos 2 vezes C vezes Z. Ora, para que isso daqui fique igual a isso daqui, quanto tem que ser o valor de C, gente? Tem que ser meio. Porque se o C for igual a meio, vai ficar 2 vezes meio, que é 1. Tá? Então, o C tem que ser meio. Então, ó, vocês acabaram de me dizer que o C, nesse caso, é igual a meio. Ora, se o C é meio, então, para completar esse quadrado, eu vou somar com meio ao quadrado. Então, eu vou somar aqui, ó, com meio ao quadrado dos dois lados. E agora, então, como é que vai ficar a minha equação? Vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado mais... Aí aqui vai ficar z menos meio ao quadrado, igual a meio ao quadrado. Pronto. Está aqui. Agora sim, dá para perceber claramente que isso aqui é uma esfera. Qual é o centro da esfera, nesse caso aí? O centro da esfera é o ponto 0 em x, 0 em y, meio em z. E qual é o raio da esfera? O raio da esfera é meio. Então, ó, vamos lá. Vou colocar aqui em cima. Olha só, eu vou marcar o ponto 0, 0 e meio. Então, ponto 0, 0 e meio, vamos dizer que está bem aqui o meio. Está bem aqui. Aí, a partir desse ponto, eu vou desenhar uma circunferência de raio meio também. Ora, se eu vou desenhar uma circunferência de raio meio, vocês concordam comigo que ela vai encostar bem aqui na origem? Ó, porque daqui para cá é meio. E o raio também é meio. Então, ela vai encostar bem aqui. Então, com isso, eu vou ter algo assim, ó. Tá? Então, essa daqui é a nossa esfera, que é essa esfera aqui. Aí, ou seja, aqui a altura é 1, tá? Bem aqui é 1. Já que é meio para baixo e meio para cima. Então, isso daqui é essa superfície. E essa daqui você já sabe que é um cone, não é verdade? E nesse caso, ó, o cone, ele vai atingir bem aqui a metade da esfera. Por que eu sei que ele vai atingir metade da esfera? Porque aqui não é meio e aqui não é meio também. Lembra que o cone tem essa propriedade de ter o Z igual a R? Então ele vai atingir aqui no meio. Ou seja, olha só que interessante. O nosso sólido é um sorvete. Por essa vocês não esperavam. Aqui, ó.
Então, esse daqui é o nosso sólido. Tudo bem? Então, ele quer saber o volume desse sorvete. Então, é isso que a gente vai tentar descobrir. Gente, tudo isso que eu fiz só foi para a gente desenhar o sólido. Agora, para eu descobrir o volume, eu tenho que integrar. Só que antes de eu integrar, eu já adianto que eu vou usar aqui coordenadas esféricas. Então, é muito importante, no segundo passo para resolver essa questão, que eu transforme essas superfícies aqui em coordenadas esféricas. É isso que a gente vai fazer agora, ou pelo menos tentar, não sei como é que está o nosso tempo, senão a gente deixa para a próxima aula. A gente tem 5 minutos. 5 minutos dá para fazer muita coisa aqui. Então, ó, nosso próximo passo é passar para coordenadas esféricas aquelas superfícies. Eu não vou demorar tanto aqui. Ó, quais são as superfícies? Primeira superfície, eu tenho z igual a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Mas no outro sistema de coordenadas esféricas, quem é o z, gente? O z, ele não é ρ cosseno φ? Está aqui. E aqui, quem é raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado? Vocês concordam comigo que essa raiz é justamente o r? Lembra do r? Pois é, tem essa propriedade aqui, não tem, que te usou muito. Só que quem é o r? O r não é ρ seno φ? Que a gente viu no início da aula? Aí eu vou substituir aqui. Então vai ficar ρ cosseno φ igual a ρ seno φ. Posso simplificar aqui. Vou dividir todo mundo pelo cosseno. Vai ficar 1 igual a tangente, deixa assim, seno de φ sobre cosseno de φ. Seno sobre cosseno é tangente. Então, tangente de φ igual a 1. Gente, se a tangente de φ é igual a 1, então quanto vale o φ? Ou seja, φ é o arco tangente de 1. Que é quantos graus? 45 graus. Só que em radiano, π sobre 4. Então, olha só que interessante. Essa superfície, ela pode ser descrita simplesmente como φ igual a π sobre 4. O que faz sentido, porque pensa que o cone é quando você tem uma inclinação de 45 graus. E você rotaciona ela. Aí, de fato, vai dar um cone. Então, isso daqui é aquela superfície. Para encerrar, a última superfície, que é bem rápido também. Eu tenho aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a z. Só que eu sei que tudo isso daqui é ρ ao quadrado. Igual, o z é ρ vezes cosseno. E agora eu só simplifico. Então, ρ é igual a cosseno φ. Pronto. Olha só, então eu consigo descrever aquela nossa esfera assim, simplesmente assim. É a esfera deslocada, meia unidade para cima. Tá? Pronto, então a gente não terminou a questão, obviamente. Eu não calculei o volume disso ainda, mas isso daqui era um passo primordial, porque agora sim, o próximo passo é eu integrar aquele volume ali, né, aquela região, em coordenadas esféricas. Bom, gente, então é isso. Obrigado pela presença. Na quarta-feira a gente vai continuar a partir desse passo aqui e vamos resolver outros exercícios de revisão. Então, não faltem. Eu vejo vocês na quarta. Até mais.